qual é o meu erro? Qual é a minha rebeldia? Em segundo lugar, nosso Deus não é esse Deus, tá? Nosso Deus é um Deus bondoso, de amor, de graça e benevolente. Foi Ele que me concedeu a mim, a minha esposa, a minha filha pra gente desfrutar dela. Mas continua ouvindo esse cara. E o Davi Neto, neto do missionário Davi Miranda, ele tem mexido com muita coisa que a Bíblia condena. Porque nós sabemos que existe muitas doutrinas que não é bíblica, mas existe doutrina que é bíblica. Nós sabemos, irmãos, que foi implantado dentro da igreja muitas coisas que são amizade com o mundo. Parede preta, né? Pintar as paredes de escuro da igreja, colocar o jogo de luzes que parece mais uma boate do que uma igreja. Colocaram efeitos de fumaça, né? Para, na hora que ele estiver pregando, cantando, aquela fumaça está sumindo. Mudaram muita coisa e a gente sabe que o Espírito de Deus não está contente com essas mudanças. Então ele mencionou doutrina bíblica e doutrina não bíblica. Eu queria saber qual que é o versículo que condena parede preta, iluminação, fumaça. Na verdade, no Antigo Testamento, Deus preencheu o templo com a sua fumaça de glória, né? Então se tem um versículo para apoiar, tá aí. Mas enfim, gente, eu só queria alertá-los para não ouvir esses falsos profetas, essa palhaçada que eu já estou acostumado a ouvir, mas infelizmente muita gente acaba acreditando nessas profetadas, esses falsos profetas. Mas eu queria só alertá-los para não fundamentar nessas profetadas, mas sim somente naquilo que a Bíblia fala. Irmãos, aí está um vídeo. Aí estava um vídeo, né, que eu acabei de postar para vocês, do nosso amigo Davi Miranda Neto, amém? Ele está falando a respeito de um vídeo, de uma revelação que Deus me deu, que eu postei aqui no canal, né? Revelação que eu vi a filha dele morta dentro de um caixão e que Deus trazia ela de volta e que eu sabia no sonho, na revelação, amém, que eu tive, que era por conta dele ter mexido na doutrina de Cristo, ter mudado muita coisa, amém? E ele está dizendo que eu sou um falso profeta, né? Ele está dizendo que eu sou um falso profeta. Eu não entendo, né? Eu não estou entendendo. Se ele não acredita, nessa revelação, então por que ele está incomodado? Por que ele aparentemente parece estar até nervoso, né? Em momento algum, eu disse aqui no vídeo em que eu postei, em momento algum eu disse aqui no vídeo que eu postei, que a filha dele ia morrer. Eu estava contando uma revelação que Deus me deu a respeito, amém, que envolvia a pessoa dele e a pessoa da filha dele. Foi isso que eu estava contando, né? Que a menina morria por conta da rebeldia dele. E ele disse assim que não conhece um Deus que mata. Não conhece um Deus que mata. Pois se ele não conhece um Deus que mata, eu conheço um Deus que mata. O mesmo Deus, amém, da Bíblia que ele tem na casa dele, é o mesmo Deus da Bíblia que eu tenho na minha. Deus, ele matou Ananias e Safira por causa do quê? Por causa da mentira. Deus, ele mandou matar Acã por causa do quê? Por causa da rebeldia de Acã. Deus disse para não tirar nada de Jericó e Acã ele tirou. Deus matou Eli e os 2 filhos de Eli por causa do quê? Da rebeldia de Eli e da rebeldia dos seus 2 filhos. E isso, o nosso amigo Davi Miranda Neto disse que Deus não mata. A minha Bíblia diz que Deus, ele tira a vida e Deus dá a vida. Deus dá a vida e também Deus tira a vida. Amém? Ele está dizendo aqui, irmãos, que Deus usou a fumaça para encher o templo na época de Salomão. Agora vamos pensar junto, meu amigo Davi Neto. Vamos pensar junto. O que tem a ver a fumaça da glória de Deus que encheu o templo quando Salomão inaugurou o templo com a fumaça que vocês colocaram dentro da igreja? O que tem a ver? Porque essa fumaça que vocês colocaram dentro da igreja, nós encontramos ela em shows mundanos e em boates. Amém? Essa não é a mesma fumaça que encheu o templo
ali que Salomão inaugurou. Aquela fumaça representava a glória e a grandeza do poder de Deus, trazida pelo próprio Deus. Não tem nada a ver com uma fumaça de boate que vocês usam. Ele também disse que pintar a igreja de preto, que deixar a igreja com as paredes pretas, não tem nada a ver, e que nós não temos versículo na Bíblia para poder mostrar. Agora pensa comigo, nem tudo está na Bíblia. Mas para um bom entendedor, um homem ou uma mulher que conhece a palavra de Deus, um pingo basta. Quando a Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba, Deus será o seu inimigo. O que é que Deus está falando? Deus está falando que nós não podemos pegar as coisas do mundo e se aliar às nossas vidas. Nós não podemos pegar as coisas que pertencem ao mundo e trazê-las para dentro da igreja, colocá-las dentro do templo de adoração, aonde a gente adora. Como que não está na Bíblia? Hein? Como que não está na Bíblia? Agora me mostra alguma parte na Bíblia, amém, que Deus mandou colocar fumaça dentro da igreja. Fumaça mundana. Que Deus falou, olha, pega a fumaça lá dos ídolos mundanos, pega a fumaça das boates e coloca dentro da minha casa. Nós não temos esse texto. Nós temos o texto que Deus, Ele enche o templo do fumo da sua glória, que é uma coisa totalmente diferente. Amém? Com todo respeito aqui à pessoa do nosso irmão Davi Miranda Neto, não tenho raiva dele de modo nenhum, amo ele em Cristo Jesus, amém? Amo ele em Cristo Jesus, mas infelizmente, meu amigo, infelizmente, impossibilidade nenhuma. Eu disse, amém, que a tua filha vai morrer, muito pelo contrário, eu quero que ela viva muito, que Deus lhe dê saúde. Apenas o que eu contei aqui foi a revelação que Deus me deu, viu? Agora, se você acredita ou deixa de acreditar, eu não posso fazer nada, nem você e nem os teus seguidores, amém? Eu não posso fazer nada, amém? Ele me chamou de falso profeta, você está dizendo que eu sou um falso profeta, a sua linguagem não condiz com a linguagem de um cristão, porque no vídeo você fala assim, escuta o que esse cara está falando. Essa não é uma linguagem de um cristão. A linguagem de um cristão é uma linguagem sã e irrepreensível. Você notou que até nisso você erra? Você notou que até nisso você comete erros? Amém? É mais fácil ouvir a mentira do que ouvir a verdade. Isso aconteceu também com os profetas, isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com todos eles, porque quando Deus usava eles para declarar a verdade, tirar o erro que estava acontecendo, eles eram perseguidos, eram maltratados, né? Eram perseguidos e maltratados. Se a gente analisar lá em Apocalipse, o que a gente vai ver lá em Apocalipse? Deus dando oportunidade para uma igreja se arrepender. E Deus disse assim, olha, se vocês não se arrependeram, eu dei tempo para vocês se arrepender. Se vocês não se arrependeram, eu vou ferir o filho de vocês de morte. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, diz a palavra do Senhor. Amém? Os apoiadores do nosso amigo Davi Neto, com todo respeito à sua pessoa, né, estão dizendo que eu sou analfabeto de Bíblia, que eu não conheço nada, que eu sou ignorante, né? Afinal de contas, sou eu que sou ignorante ou é o Davi Neto que é ignorante? Quem é que está dizendo que Deus ele colocou fumaça dentro da igreja? Hein? Sou eu ou é ele? Né? Quem é que está dizendo? Eu estou protegendo
a igreja das coisas mundanas e eu sou ignorante ou analfabeto. Ele que está implantando as coisas mundanas dentro da igreja é o inteligente. Agora, qual seria a razão de pintar uma igreja de preto? Qual seria a razão de colocar jogo de luzes dentro da igreja? Qual seria a razão de cultuar a Deus no escuro? Hein? Qual que seria a razão? Qual seria a finalidade? É para Deus operar mais? É para Deus fazer mais coisas? Não, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Porque Deus não trabalha quando a gente tem que trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Nós não vamos encontrar nenhum texto bíblico que Paulo, que Pedro, que Tiago, que eles adotaram costumes do mundo e implantaram dentro da igreja para atrair a juventude e atrair o mundo para dentro da igreja. Nós não vamos encontrar nenhum texto. Nós não vamos achar. Porque sabe quem é que transforma? Sabe quem liberta? Quem liberta é Deus. Quem transforma é Deus. É o Espírito de Deus que transforma o homem e a mulher do seu pecado. Então eu não preciso trazer coisas lá do mundo para implantar dentro da igreja. Eu não preciso adotar os costumes do mundo para a igreja e para a minha vida, para poder dar liberdade para a juventude, dar liberdade para a nova igreja que vocês estão formando dentro da igreja Deus e Amor. Amém? Nós não precisamos fazer isso, porque a igreja Deus e Amor, no auge em que ela foi mais rígida, mais rigorosa, foi a época que mais Deus operou. Foi a época que mais a gente batizou pessoas. O maior batismo da igreja Deus e Amor foi 22 mil pessoas. Era uma época de muita rigidez. Amém? Era uma época de muita rigidez. E era uma época que milhares de pessoas se convertiam, aceitavam Cristo como Salvador. Todos os batismos a gente tinha uma multidão para batizar. E hoje, depois que vocês afrouxaram a doutrina, depois que vocês implantaram o mundanismo dentro da igreja, agora eu quero te perguntar, cadê as almas, hein? Cadê as almas? Os nossos batismos, estão falindo dia após dia. Isso prova e mostra que Deus não tem se agradado daquilo que vocês fizeram com a igreja. Isso mostra que Deus não opera na vaidade. Isso mostra que Deus não opera na porta larga. Não adianta querer alargar a porta é estreita. Amém? A porta é estreita, a bagagem do pecado não entra, a bagagem da vaidade não entra. Vocês querem colocar a bagagem da vaidade do pecado dentro da igreja, escancarando as portas? Façam isso, mas a trombeta vai tocar. E quando a trombeta do arrebatamento tocar, aí sim, vai ver a diferença. Amém? Daqueles que estão preparados e daqueles que fizeram amizade com o mundo. Amém? Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Que Deus abençoe os nossos seguidores, os nossos irmãos. Que a bondade de Deus vos alcance de forma gigantesca.